Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pré-Exame CEA. Mais uma semana aqui que eu vou postar 5 exercícios para vocês e dessa vez eu trouxe exercícios somente sobre previdência. É um assunto que costuma prejudicar as pessoas na prova, principalmente porque a questão ela gosta de contar uma historinha. Então eu trouxe 5 exercícios somente de previdência nessa semana aqui para você ficar afiadíssimo e afiadíssima, beleza? Aqui quem fala então é o professor William. Antes de começar essa aula aqui, vai lá, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí para você nunca perder uma vídeo que eu postar aqui, beleza? E também deixa o seu gostei aí, se você gostar, claro, no final desse vídeo. Então vamos lá para a questão de número 1. Carlos, 23 anos, acabou de se formar em odontologia e pretende abrir um consultório próprio. Ele está em dúvida entre contribuir ou não para a Previdência Social e para a Previdência Privada. Conversando com um amigo sobre o tema, esse amigo fez as seguintes afirmações. Primeira afirmação que esse amigo fez então. A Previdência Social oferece uma série de benefícios, como auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte. A Previdência Social, quando está se referindo isso, a gente está basicamente se referindo ao INSS, né? Ele oferece uma série de benefícios, ele oferece auxílio-doença, oferece auxílio-acidente, ele oferece pensão por morte? Sim, oferece, tá? Essa afirmação aqui está correta, o INSS ele tem essas características. Perfeito, aí a segunda afirmação aqui. A Previdência Privada é estruturada no regime de repartição simples. O que vem a ser esse regime de repartição simples? Nós temos basicamente dois tipos de regime, né? Antes de eu explicar para vocês o que acontece. Temos esse da repartição simples, então só vou colocar aqui o simples. E nós temos o regime de capitalização. Regime de capitalização. A nossa previdência social, ou seja, a nossa previdência pública, ela é estruturada no regime de repartição simples. Isso significa que as pessoas mais novas trabalham para financiar os mais velhos. É basicamente assim que funciona. Qual que é o grande problema desse tipo de previdência? O grande problema é quando você começa a perder o bônus demográfico. O bônus demográfico é o que, basicamente? É quando você tem uma população economicamente ativa jovem, bastante gente jovem trabalhando, e você tem poucos idosos se aposentando, então você tem um bônus demográfico. Aí quando começa a ocorrer o inverso, muito idoso e pouco jovem, a gente começa a ter problema de déficit nessa previdência. Então o regime de repartição simples ele é basicamente isso. Ele é quando o jovem trabalha para financiar o mais velho. A previdência privada ela é estruturada nesse regime? Falso. Privada não. A social sim. A privada ela é estruturada em qual regime? No regime de capitalização. Tá? Esse regime de capitalização ele é o quê? Eu pago de acordo com o que eu estou aportando, de acordo com o rendimento que eu tenho nessa previdência, eu vou ter o meu resgate lá no final, vou ter minha renda lá no final. Então, basicamente, é cada um por si. É uma coisa individual ali, isso é o regime de capitalização. Eu não vou financiar ninguém, a não ser eu mesmo. Perfeito? Então, o número 2 está errado aqui. E aí, por fim, a 3. A previdência privada é facultativa, beleza, e pode complementar o sistema oficial. Ok, certinho, né? Então, está correto apenas o que se afirma em 1 e 2. Então, vamos lá para a questão de número 2. Um cliente aplicou em 2 planos de previdência complementar aberta em 5 de fevereiro de 2005. Um plano é do tipo PGBL, então já vou colocar aqui, ó, plano do tipo PGBL com regime de tributação regressivo. Então tá, regressivo, né? Anotando, isso daqui é importante. Instituído pela seguradora X. Então essa aqui é a seguradora X. E o outro plano também é do tipo PGBL, mas com regime de tributação progressivo. Então esse outro aqui, ó, PGBL, progressivo. Vou colocar só prog aqui. Instituído pela seguradora Y. Beleza. Hoje, ainda no período de diferimento, este participante pretende realizar a portabilidade do plano da seguradora X para o plano que mantém na seguradora Y. Então, basicamente, essa pessoa ela quer fazer o quê? Ela quer sair do X e ir para o Y. Nesse caso, essa portabilidade será feita normalmente por se tratar de um plano do tipo PGBL para outro do tipo PGBL. Se a pessoa ela lê essa questão rápida, e aí ela lembra lá, eu lembro que de P pode ir para P, né? Então PGBL posso ir para PGBL, e eu lembro que V eu posso ir para V, VGBL para VGBL.
ela marca já essa letra A aqui e ela erra de cara. Por que que ela erra de cara? Porque existe um detalhe. PGBL, eu posso migrar para PGBL? Posso, perfeito. Só que aqui, ó, a tabela é regressiva. Regressivo não pode migrar para progressivo. Isso daqui é proibido fazer. Eu só posso migrar ao contrário. O progressivo eu posso ir para o regressivo. E aí lembra que quando eu faço isso, a tabela que é a tabela regressiva ali, ela começa a contar desde o início. Então eu posso ter ficado 5 anos na tabela progressiva. Na hora que eu mudo lá para regressiva, começa a contar como se eu não tivesse nada, tá? 0 anos. Comecei agora, tá? Então não pode fazer isso daqui, beleza? Então marcou a letra A aí, ó. Já deu na letra A justamente para errar, né? Para ser pegadinha. Aí a B aqui não será permitida porque um plano do tipo regressivo não pode ser transferido para outro com regime progressivo. Perfeito, letra B de bola, né? Essa aí era só passar da letra A que a pessoa ia conseguir acertar. Então vamos lá para a questão de número 3. Um cliente contador, 50 anos de idade. Então, ó, a primeira coisa que você faz nesse tipo de questão, anota a idade da pessoa. 50 anos, a pessoa já não é jovem, tá? Então, geralmente, a pessoa, quando ela vai tendo um pouco mais de idade, ela já está propensa a menos risco, tá? Mas vamos ver o que a questão pede. Assalariado faz a declaração completa, isso você também tem que marcar sempre, isso é importantíssimo. De ajuste anual e sabe que se aposentará em no máximo 12. Beleza. Ele quer se preparar financeiramente para esse momento e por isso decide alocar 24% dos seus recursos, dos seus rendimentos brutos para esse fim. O que você recomendaria a ele? Então vamos ler aqui, né? 50% dos recursos em um PGBL com tabela regressiva de imposto de renda e o restante um VGBL com tabela regressiva. Essa daqui é a resposta correta, né? Por que que é a resposta correta, letra A? Vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, eu sei que ele faz declaração completa. Se essa pessoa ela faz a declaração completa, vamos colocar aqui DC, quer dizer que essa pessoa ela tem rendimento dedutível, né? Pode ser que esse contador aqui ele tenha vários filhos, então ele tem gasto com saúde, ele tem gasto com educação, tudo isso daí, lembra que a gente pode fazer o quê? Dedução no imposto de renda. E sempre que você tem uma declaração completa, você recomenda para a pessoa o quê? O PGBL, porque o PGBL ele tem como benefício a dedução de 12% da renda bruta tributável anual. Então, beleza, a gente vai recomendar PGBL para essa pessoa. E vai se aposentar no máximo 12 anos. Aí a gente pensa assim, pô, 12 anos. A tabela regressiva, eu sei que se eu ficar acima de 10 anos na tabela regressiva, eu vou pagar uma alíquota de somente 10% de imposto de renda. Então, quanto maior o prazo, melhor para a pessoa que quiser regressiva, né? Como aqui ele vai ficar 12, beleza, ótimo, perfeito, vamos indicar essa daí para ele. Tá. Aí ele quer se preparar financeiramente para esse momento, por isso decide alocar 24% dos rendimentos brutos para esse fim. Por que, William, que eu não vou aplicar tudo em PGBL? Isso eu já falei nas minhas vídeos, a aula, tá? Eu já falei isso daqui, mas eu vou explicar para vocês de novo. Quando você quer aplicar em Previdência, você tem que sempre aplicar o percentual máximo de 12% no PGBL. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você tem uma renda bruta anual de 120 mil reais, quer dizer que você ganha 10 mil por mês. Beleza, você ganha 120 mil por ano. Se você pegar e reduzir 12% em cima disso daqui, você vai descobrir que 12% em cima de 120 mil é 14.400. Então, a sua nova base de cálculo, ela vai ser quantos para o imposto de renda? 105.600, tá? O que eu fiz aqui basicamente? Eu peguei o rendimento bruto da pessoa anual, tirei 12%, eu descobri que ela vai poder deduzir, se ela aplicar no PGBL 14.400, que é o máximo que ela vai poder deduzir. Então, o que eu faria para essa pessoa? Eu pegaria esses 14.400, eu dividiria isso daqui por 12, e aí eu ia achar uma parcela mensal de R$ 1.200. Eu ia falar, olha pessoal, é o seguinte, você vai aplicar R$ 1.200 por mês no PGBL. Acima de 1.200, se você quiser aplicar 1.300, 1.500, os R$ 300 a mais que você vai aplicar em Previdência, você vai aplicar no VGBL. Por quê? Porque o PGBL ele tem uma coisa muito ruim, que é a tributação do imposto de renda em cima de tudo.
Lembra que o imposto de renda, como o nome diz, ele é imposto de renda. Ele costuma incidir sobre o rendimento. Eu sempre falo isso. Todos os produtos, todos. Imposto de renda incide sobre rendimento. Só que no caso do PGBL, ele incide em cima do rendimento mais do aporte. Ou seja, ele incide em cima de tudo. Então, ao mesmo tempo que você tem um benefício aqui de deduzir 12%, você tem um malefício, digamos assim, que quando você sacar esse recurso, você vai pagar o imposto de renda em cima de tudo, não importa a rentabilidade. E no VGBL é o contrário. No VGBL, o imposto de renda ele incide somente sobre o rendimento. Né? Então, vou colocar aqui, ó, VGBL. O VGBL ele incide o imposto de renda somente sobre o rendimento. Por isso que sempre que você for depositar mais de 12% em previdência, você tem que aplicar todo esse percentual a mais que você quer em VGBL. Porque não adianta, você não vai conseguir deduzir mais do que 12 mesmo, então qual é a vantagem de você ficar aplicando acima disso no PGBL? Nenhuma. Beleza? Então acredito que vocês já ficaram cientes, entenderam por que essa questão aqui é a letra A. Perfeito, vamos lá então para número 4. Seu cliente possui um PGBL e resgata após o prazo de 20 anos o valor de 100 mil, 60 de rentabilidade e 40 mil de aporte. A forma de tributação foi a tabela progressiva. Nesse caso, quanto será o imposto de renda retido na fonte pela instituição financeira? Aí você vai lá bonitinho e fala, tá, William, ó, PGBL, então eu sei que imposto de renda é em cima de tudo, aqui fala que é 100 mil, falou que é 60 de rentabilidade, 40 de aporte. Não importa, incide em cima de tudo, né? Então vou colocar aqui 100 mil. E ele me deu um prazo de 20 anos, só que o William, ele investe na tabela progressiva. Então não importa o prazo. Né? A tabela progressiva não importa o prazo, importa o montante que você acumulou, a quantidade de dinheiro que você vai resgatar de renda. Aí pode surgir a seguinte dúvida. Aí você fala, olha, não lembro, 100 mil está em qual parte da tabela progressiva? Ela está lá na parte que paga 7,5%, está na parte que paga 15%, aí você pode ficar meio assim. E aí qual que é o segredinho? Tabela progressiva, sempre o imposto de renda é 15% retido na fonte. Todo o restante que você estiver devendo, você vai fazer o ajuste na declaração anual. Ah, William, eu devia 7,5, aí saiu 15 na fonte, quer dizer que eu paguei imposto a mais. Tudo bem, na hora que você fizer o seu ajuste anual, você vai receber uma restituição por conta disso. Então é muito simples, caiu tabela progressiva na prova, ó, 15%, acabou. Não tenho que errar. 15% em cima de 100 mil, quanto que essa pessoa vai pagar de imposto? 15 mil. Muito simples, né? Então era só saber esse tipo de imposto de renda aí na tabela progressiva que você matava essa questão. E aí, para a gente finalizar, então, a questão de número 5. Com relação à classificação Ambima para os fundos de previdência, analise as afirmações abaixo. A classe data-alvo pode ter no máximo 15% em renda variável. 2. A classe balanceados 15 deve ter no mínimo 15% em renda variável. E 3. A classe multimercado não possui mix mínimo de composição de carteira. Aí você fala, meu Deus, o que essa questão está falando? Está falando da classificação dos fundos de previdência. Isso você tem que saber. Você que vai fazer a prova da CE, você tem que saber essa classificação. Como eu sou um professor bonzinho, eu trouxe aqui para vocês a classificação e você pode usar isso como resumo. Ó. Tá aqui, ó. Essas são as classes que são compostas, que existem nos fundos de previdência. Você tem a classe renda fixa, balanceado até 15, 15 a 30, acima de 30, multimercado, data-alvo. O que a questão está pedindo? A primeira que ela fala aqui, ó, a classe data-alvo pode ter no máximo 15% em renda variável. Aí você tem que vir aqui, ó, classe data-alvo. Ele apenas diz aqui, ó, que compra um retorno para uma determinada data. Não fala nada sobre isso daqui de 15% em renda variável. Então essa daqui ela está errada. Aí a número 2, a classe balanceados 15 deve ter no mínimo 15% em renda variável. Aí você vai lá, balanceado até 15, ó, 15% em renda variável. Tranquilo. Você vê que é bem tranquila essa questão, era só você saber essa parte de classificação. Então essa aqui está correta, e aí por fim a 3, a classe multimercado não possui mix mínimo de composição na carteira. Então, ó, classe multimercado não possui mix de ativos exigido. Isso daí é interessante porque, né, essa do multimercado aqui, né, voltando aqui.
Multimercado, a gente sabe, a gente já viu na aula de fundo de investimento, fundo multimercado, ele aplica em vários mercados, ele não vai concentrar tudo em um. Então a mesma coisa que serve lá para os fundos de investimento, serve para os fundos de investimento de previdência. Então aqui o correto nós teríamos a 2 e a 3. E aí você vai falar assim, nossa William, quer dizer que a 2 e a 3 estão corretas e a 1 está errada. Só que não tem essa alternativa, perfeito, não tem. Então a gente cria uma alternativa aqui nova, né? Letra E, o correto é a 2, opa, vamos arrumar esse 2 aqui. O correto é 2 e 3, né? Inclusive vou arrumar esse exercício aqui depois. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, eu vou só passar umas coisinhas que eu sempre passo aqui, umas dicas para vocês não esquecerem, né? Não esqueça sua HP, verifique as pilhas, leva a caneta, você pode usar na prova e fique atento ao tempo de prova. Essas são as dicas que eu sempre dou aqui para você não ter problema, não faltar nada para você, tá? Então eu desejo uma ótima prova a todos. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, isso aí me ajuda bastante. Compartilhe ele com os amigos. Ativa o sininho lá, se inscreve aí no canal, tá? Se inscrever também é muito importante para mim. Beleza, pessoal? Então, bons estudos. Semana que vem eu estou aqui de volta. Eu aguardo vocês então. Até mais. Tchau, tchau, galera.